Olá, que bom te ver de novo aqui na série Organize a Sua Vida, essa série que vem organizar desde a sua cabeça até a sua casa. Estamos aqui falando sobre vida com crianças nesse módulo. Então, se você ainda não está acompanhando, nós temos vários módulos aqui e cada ponto a gente está falando de uma coisa. Dessa vez nós estamos falando sobre vida com crianças. No episódio passado, a gente falou sobre como envolver as crianças na rotina da casa, como fazer as crianças ajudarem para você ter uma rotina mais leve, enquanto você desenvolve as habilidades das crianças e autoconfiança, enfim, diversos aspectos. E hoje a gente vai falar sobre como criar uma rotina leve para as crianças ajudarem se sentindo realmente parte integrante da rotina da família, da rotina da casa. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em rotina, elas se preocupam que isso engesse o dia a dia, que isso vai ficar todo mundo parecendo soldadinho. E não é assim. A verdade é que a rotina nos liberta, porque quando você tem uma rotina, você tem clareza do que precisa ser feito. Para a criança, ela se sente mais segura, ela tem previsibilidade. Previsibilidade é uma coisa que as crianças gostam. Por quê? Porque geralmente elas fazem só o que mandam fazer e nem sempre elas têm clareza do que elas têm que fazer no dia seguinte. Então, quando elas têm essa noção, quando elas têm ali uma rotininha delas, elas se sentem mais seguras no dia a dia. E isso é muito legal. Então, a rotina, ela te traz mais possibilidade, inclusive de ser flexível, de você poder deixar de fazer uma coisa porque você sabe o que vem depois, você sabe que você consegue se reestruturar, quando que você consegue fazer essa atividade que você está abrindo mão de fazer hoje. Então, quando você tem uma rotina, você tem as coisas mais sob controle. E o que uma rotina precisa para funcionar? Primeiro ponto, precisa de clareza. Você tem que saber o que você vai colocar nessa rotina e a criança tem que ter clareza do que é esperado dela a cada dia. Tem que ter simplicidade, não adianta complicar demais, senão não vai funcionar. E tem que ter simplicidade, tem que ser simples, tem que ser uma linguagem que a criança entenda e que seja parte realmente do dia a dia de vocês, tá? Então, como que você vai montar essa rotina? Primeiro, você vai pegar aí uma folha de papel e você vai dividir os horários, né? Pega lá, coloca os dias da semana, manhã, tarde e noite. Coloca ali os 3 períodos. Aí você vai primeiro colocar nessa sua visão o que já faz parte, que você já sabe que é compromisso da criança, né? Então, qual é o horário que ela vai para a escola? Aí você já encaixa ali nos dias que tem escola. Que outras atividades ela tem? Ela tem natação? Ela tem judô? Que outras atividades que ela tem? Você já encaixa ali nos dias, né? E você pode colocar só manhã, tarde e noite e de repente marcar horários para aquilo que exige realmente um horário. A criança estuda de manhã e ela acorda a determinado horário, tem que levantar da cama, então se você preferir colocar o horário, você coloca. Se a criança for menorzinha, ela não vai estar acompanhando o relógio, né? Não vai fazer tanto sentido para ela, então só manhã, tarde e noite já é suficiente. E sim, vale dizer que é bom começar desde pequenininho, tá? A criança menorzinha, que não sabe ler ainda, você monta primeiro o seu cronograma para você saber o que vai ter na agenda ali e depois você transforma isso em desenhos, tá? Você vai colocar ali as imagens que a criança faz natação, faz a criancinha nadando ali, né? Hoje em dia com a internet a gente encontra as imagens que a gente quer, né? E aí você cola ali e coloca a criança nadando para que a criança consiga ter esse cronograma, né? Eu já tenho experiência de ter uma adolescente, né? E a gente desde pequenininha fazia isso. Ela tinha o cronograma dela e aí nos dias que tinha balé, tinha o desenho da bailarina, ela sempre adorou isso. Então eu conto para vocês realmente com a prática de quem já faz isso há muitos anos, né? A minha mais velha tem 15 hoje e a mais nova tem 9. E a mais nova ela me cobra quando a rotina tá desatualizada. Mamãe, cadê minha rotina, né? Vamos fazer a minha rotina, porque elas gostam de ter uma coisa que traz clareza para o dia a dia, elas sabem o que esperar, elas querem fazer alguma atividade diferente com você, elas sabem que dia que elas vão esperar que aquilo aconteça. Então é muito bacana para elas. E eu vejo hoje o resultado, porque hoje a minha adolescente já controla a rotina dela, os horários, e ela já faz cronogramas muito sofisticados de como ela quer fazer as tarefas de escola, atingir os objetivos dela. Então, essa é a questão, sabe? Quanto antes você começa a treinar o seu filho a usar a organização no dia a dia, mais fácil vai ficar para essa criança para ser um adulto que atinge seus objetivos. Então, hoje parece que a gente está construindo uma rotina, né, que é só colocar no papel o que a criança faz, parece uma coisa, às vezes, tão boba até, se você não parar para atentar para o que isso realmente representa para a vida da criança, né? Então, sim, mesmo que seja pequenininho, é legal você fazer a rotina
coloca desenho para a criança saber o que é a cada dia, né? E aí vai montando. Então, fecha o parênteses aí, vamos voltar a montar a rotina. Então, você colocou ali, né, o que a criança faz de atividades do que ela já tem. Aí, o que é legal você pensar agora? Você pensar em o que você quer agregar para a criança de uma tarefinha da casa que ela possa fazer. Lembre-se, a rotina, você não vai fazer uma rotina agora que vai durar para a vida inteira dela, tá? Você vai fazer uma rotina para essa primeira fase de adaptação. Por quê? Porque a gente está introduzindo as tarefas da casa para a criança. Então, você não vai chegar e montar uma rotina que a criança vai fazer 5 coisas diferentes que ela nunca fez, porque é mais difícil essa rotina funcionar. Então, primeiro você já está trazendo a rotina, que é uma novidade, vai ser implantada com muita facilidade, você vai ver. E eu quero muito que vocês comentem aqui, tá? Quem for implantar a rotina em casa, coloca aí nos comentários como que tá sendo, como é que você fez, que eu acho muito legal poder entender a prática aí do dia a dia de vocês, tá? Então, assim, você vai implantar e as crianças aceitam isso super bem, mas aí, quando você for colocar tarefas diferentes, então, por exemplo, a sua criança hoje ainda não tem atividades em casa, mas ela vai começar a tirar o lixo. Em que dia da semana ela vai tirar o lixo? Ah, ela vai tirar, sei lá, nas terças e sextas. Então, você coloca na terça e na sexta, ou desenho, ou escreve, né, tirar o lixo, e aí lembre-se, né, se você viu o episódio passado, se você não viu, já tá o link aí na tela, né? E aí você volta lá para ver. Mas se você viu, você sabe que você tem que acompanhar no começo, faz junto, tudo até a criança entrar no esquema, né? Mas você ter essa rotina escrita, lógico que vai ajudar muito a criança a entrar no esquema. Então, aí você coloca ali essa tarefinha. Ah, mas eu quero, puxa, eu tenho 3 tarefas que ele vai fazer. Coloca a primeira, deixa rodar 1, 2 semanas, a criança acostumou, ela já tá fazendo, já tá entendendo ali, porque o que geralmente acontece é que a criança se empolga ali de ter a rotina, começa realmente a acompanhar e eles começam a fazer o que é esperado deles. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, com o passar do tempo, você vai ter que dar uma lembradinha, principalmente se é uma tarefa que a criança não gosta de fazer, né? Mas faz parte. Eu sempre falo aqui em casa, eu não faço só o que eu gosto, eu faço também o que precisa, né? A gente tem que fazer o que precisa. Então, eventualmente, a criança vai ter uma tarefinha ali que ela não super curte, mas é o que ela consegue fazer com a habilidade daquela idade e é isso que ela vai fazer, né? Você tá aí para criar um adulto, né? Você não tá criando uma criança para sempre, você quer que essa criança se desenvolva, então faz parte fazer algumas coisinhas que às vezes não gosta, mas que aquilo entra na rotina e a criança aprende, né? Então, vai colocar ali, arrumar o seu quartinho, né? As tarefinhas ali que você vai colocar, vai colocando uma de cada vez, depois você incrementa essa rotina e vai melhorando. Então, o que eu vou fazer aqui hoje para você? Eu vou deixar uma tarefinha de casa, mas calma que eu vou te ajudar. Então, qual vai ser a sua tarefa de casa? A sua tarefa de casa vai ser fazer esse passo, é você pegar este papel, né, ou faz no computador, né, e faz a semana da sua criança aí, coloca os dias da semana, as atividades que ela já faz, coloca os horários que forem importantes, lembra de colocar o horáriozinho ali de preparar para dormir. Eu gosto muito, eu tenho aqui em casa a rotina da hora do desligar. 7:30 da noite é a hora do desligar, não se utiliza mais eletrônicos em casa, né, então celular, tablet, computador, o que quer que seja, TV, não tem depois das 7:30 da noite, porque isso é importante para a rotina do sono delas. Então, hoje é uma coisa que já está na rotina, elas já estão acostumadas. Gente, deu hora do desligar, não preciso falar 2 vezes, elas sabem o que é isso. Mas no começo houve uma implantação desse horário, né? Ó, gente, não pode. Ah, mas por quê? Porque é importante para o seu sono, é importante para a qualidade, então para a saúde, aí a gente explica e tal, e a criança vai entrando na rotina, tá? Então é muito importante se colocar também esses pontos que são relevantes para a rotina da família dentro da rotina da criança, para que ela tenha esse lembrete já ali, né, por escrito. Aí monta essa rotina, imprime, deixa num lugar visível. Isso é super importante. A rotina é para criança, para ela lembrar de ver todos os dias. Quanto menorzinho for, mais lúdico isso tem que ser. Então tem rotinas ali para crianças pequenininhas, que as mães até colocam lá um velcro, que a criança vai lá e coloca um ok no que ela fez no dia. Então aí depende de quanto tempo você tem para dedicar a isso e quanto que a tua criança precisa desse envolvimento para desenvolver.
Mas, de modo geral, se você imprimir essa rotina e todo dia você conversar com a criança de uma forma empolgante sobre ela, ela tende a se empolgar também e querer fazer e querer estar dentro dessa rotina que você está trazendo para ela. E o que que eu vou fazer para te ajudar? Aqui embaixo eu vou deixar alguns modelos de templates para você poder imprimir e colocar a rotina para facilitar aí, né? Então, vou colocar ali uns modelinhos, você escolhe aquele modelinho que você achar que a sua criança goste mais. E lembre-se, é super importante a participação da criança neste momento, né? Então, vai construir a rotina, chama a criança junto e fala: olha, mamãe tá montando a sua rotina aqui. Vamos ver o que você pode fazer a cada dia, né? Coloca ali junto a criança. Às vezes vai achar ruim alguma coisa, mas você vai encaixar do mesmo jeito. Seja forte, né? Utilize aí sua autoridade de quem tá criando essa criança, que sabe o que é bom para criança, que algumas coisas a gente tem que empurrar mesmo, né? Não dá para ser assim do jeito que a criança quer, senão ela seria a mãe ou o pai, não é? Então não é, ela é a criança, tá sendo educada, né? Então traga junto para participar, para construir, e daí já traz para escolher o modelinho, né? Se você for utilizar um modelinho pronto ali, que é só imprimir e escrever a programação, traz a criança para escolher, porque elas se empolgam, né? E aí isso vai fazer com que elas aceitem ainda melhor essa programação que você está trazendo. E aí você volta aqui para a próxima semana. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, eu estou aqui para te ajudar. Então vai lá, se inscreve, curte aqui, por favor, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber aviso quando sair o próximo vídeo, porque a gente vai seguir nessa sequência, né? Como a gente está falando de vida com crianças, é esse o pilar que a gente está trabalhando neste momento. A gente vai falar também sobre a organização do espaço, né? Da brinquedoteca, do quarto da criança, das roupas da criança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também a partir do próximo episódio. Então, vai lá, monta a rotina da sua criança, comenta aqui comigo como que ficou essa rotina, o que que você fez aí, como é que tá sendo para você, e vamos para o próximo passo para organizar também o espaço onde a sua criança vive.